Então, agora sim, vamos falar um pouco sobre como resolver as ineficiências em processos tradicionais, mais especificamente sobre o produto de locação do Quinto Andar. Então, para isso, nada melhor do que receber o próprio Quinto Andar aqui no nosso evento. Já está na tela aqui o João Paulo Cruvinel, que é diretor jurídico do Quinto Andar. E também para isso, para guiar esse bate-papo aqui, conduzir com maestria, o Pablo Queiroz, nosso Tuzini Freire, já está aqui com a gente, é um grande parceiro do Grupo TNI. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Também é um prazer enorme recebê-lo aqui, João, pela primeira vez. Sejam bem-vindos ao evento. Um bom painel aos dois. Muito obrigado, Léo. Queria agradecer, antes de qualquer coisa, o convite do Smarts e do GRI. Só achei maldade botar a gente depois desse painel do Zé Paulo, da Ludmila e da Marcela, porque é um tema que é muito rico, é um tema que realmente está na pauta. Mas vamos lá, vamos falar de outro tema que também é bastante inovador, está mudando e já mudou bastante o mercado de locação residencial especificamente. Fazer uma apresentação rápida, então não precisa muito de apresentação a essa altura dos acontecimentos, mas para eu cumprir alguma função aqui, antes de passar a bola para o João, vou falar um pouquinho deles. O Quinto Andar é uma empresa fundada em 2012, tinha 5 pessoas só. Em 2013 eles botaram o site no ar, começaram a fazer, intermediar a locação, que foram inovando aos poucos. Em 2014 vem visitas online, em 2015 eles criam a ideia do seguro fiança gratuito, que destravou muita locação, era um mercado que sempre travava na questão da garantia, assinatura eletrônica de contratos, e eles vão evoluindo. 2020 foi o ano do lançamento da Compra e Venda, do produto Compra e Venda. Eles estão sempre com ideias novas. Eu brinco que é um prazer, é um privilégio advogar para eles. Quando o telefone toca, você sabe que não vem rotina, só vem bomba, né, João? Então, assim, é sempre testando o limite, vendo por que não dá, o que dá, como é que faz da melhor forma possível. Então, é sempre desafiador, é sempre interessante para quem está, né, oferecendo assessoria para eles. A empresa cresceu enormemente. Hoje, vou dar um spoiler, o João vai falar disso, mas eles assinaram só em agosto 6.200 novos contratos, eles têm mais de 29 bilhões de ativos sob administração deles, são unicórnios, já receberam mais de 1 bi de real de aporte de investidores. E o João é um cara que faz parte dessa história, assim, desde o começo. O João se junta, falei que eles começam em 2012, o João se junta em 2015, ele hoje é o Head de Legal, Privacy and Compliance do Quinto Andar, e se você for casar a entrada dele com a evolução do modelo de negócio, você vê que o cara fez diferença, né? Ele entra mais ou menos na época que vem o contrato com assinatura eletrônica, mais ou menos na época do seguro fiança, que foi um modelo que eles foram evoluindo desde então. Então, sem mais delongas, João, conta um pouquinho para a gente aí do que vocês fizeram e quem sabe do que vocês vão fazer ainda. Prazer e obrigado por ter aceitado o convite. Legal. Primeiro, eu também agradecer o convite do pessoal da Smartus. Léo, obrigado pelo convite. Pablo, obrigado pela introdução aí. E sim, estou já há alguns anos na luta junto com o Pablo, deixando ele completamente maluco, com a barba branca já no cantinho ali. Tenho certeza que uns fios é por minha causa. E, sim, e a ideia agora é passar com vocês um pouquinho da história de como que foi pro Quinto Andar fazer, enfim, toda essa inovação que começou bem pouquinho de como que a gente vai entender o mercado imobiliário, até quais foram os conceitos, quais foram os princípios que a gente começou a atacar para começar a resolver essas ineficiências e garantir não só a escalabilidade do negócio, mas que a gente esteja, de fato, resolvendo o problema e melhorando a vida das pessoas. Assim, a ideia é, de fato, causar um impacto social bacana. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Você sabe, Pablo? Sim? Boa. João, já estamos na tela assim, né? Beleza, agora está em tela cheia, eu ia pedir para você colocar, mas tudo perfeito. Maravilha. Então, vamos lá. Aproveitando o spoiler que o Pablo deu, os números estão todos corretos. Então, o Quinto Andar veio de um crescimento bem exponencial. Eu estou aqui desde 2015 e é impressionante ver como que a gente consegue se reinventar a cada momento e crescer de uma maneira enorme. Eu lembro até hoje, dezembro de 2015, a gente comemorando que tinha batido todos os recordes de locação de contratos administrados, que a gente tinha fechado 53 contratos num mês. E disso para hoje, a gente já passou a casa dos 7 mil contratos mês e continuamos avançando dentro do produto de locação. E, além disso, abrimos agora outras praças, compra e venda, adotamos alguns outros produtos que eu vou trazer ao longo aqui da apresentação.
E, como o Pablo comentou, o nosso DNA sempre foi inovar. E por quê? Assim, isso veio desde a ideia dos meninos, o nosso CEO e o CTO, que foram os cofundadores da empresa. Eles fizeram o MBA deles em Stanford e vieram com a ideia de revolucionar o mercado de locações. Isso se deu por um motivo muito claro, que é o beabá de sucesso das startups, assim, qual que é a receita desse sucesso, né? Como que a gente consegue construir uma marca, consegue construir um produto que vai crescer de maneira escalável? Primeira coisa que você tem que fazer é identificar uma dor de um nicho de mercado. No caso do Quinto Andar, foi uma dor sentida por ambos os fundadores, cada um numa ponta do negócio. O Gabriel, ele é mineiro lá de Belo Horizonte, ele veio para São Paulo numa época e ele não conseguia alugar um apartamento porque ele não tinha renda, não tinha nenhum fiador com propriedades em São Paulo, e assim, ele passou um perrengue para conseguir alugar. No caso do André, ele tinha um apartamento em Campinas e ele não conseguia alugar de jeito nenhum. Assim. Então, era uma dor de mercado, é uma dor que não é só B2C, que ela tem duas pontas, então é um B2C2C. E a partir do momento que você identifica essa dor, você tem que resolver o problema, não tem segredo. Assim. E quanto maior for a dor e quanto melhor for a solução, maior vai ser o sucesso da sua marca, mais escalável você vai conseguir tornar e mais você vai conseguir fazer a disrupção do tradicional. Sobre disrupção, é um termo que hoje a gente vê bastante ser falado no mercado, principalmente agora com esse boom de startup. É um termo que foi cunhado por Clayton Christensen, num livro que chama Innovator's Dilemma, um livro recente, mas o que eu queria trazer para vocês é que essa inovação disruptiva não é um negócio novo do mercado. A gente sempre teve pessoas identificando dores e começando a resolver o problema. E aí, até trazer um paralelo para vocês, não foi diferente. O desafio de comunicação das pessoas começou passando por arte rupestre, pinturas, enfim, escrito em papel, só que a dor continuava existindo e novas soluções foram surgindo. Então, passamos por telégrafo, que eliminou a necessidade de ter um mensageiro entregando isso, telefone, que virou instant time, com muito mais facilidade de falar, televisão, internet, agora WhatsApp, entre outras N soluções que a gente tem no mercado que estão se prestando a resolver melhor um problema, resolver mais uma dor que a pessoa tem, e cada vez que essa solução surge no mercado e resolve melhor uma dor, ela torna o seu antecessor cada vez mais obsoleto. E no caso do Quinto Andar, a gente se fez exatamente a mesma pergunta. Quais são os pontos de dor da locação? E a gente definiu em alguns pilares. Primeiro, a oferta ela era muito fragmentada e desatualizada. Existem um número de plataformas, enfim, classificados e entre outras ferramentas que têm imóveis, mas era muito, enfim, polinizado, não tinha uma atualização. Eu já passei por essa dor de cabeça de alugar imóvel algumas vezes, de ir atrás e falar, putz, esse imóvel já foi vendido há 1 ano, ou as fotos não funcionavam, eram feitos de uma maneira que não dava clareza e a gente não sabe se quer alugar ou não. Segundo ponto, agendamento de visitas, que também é um trauma, ter que ficar ligando, combinar, aí não tem data, aí vai, não consegue. Garantia locatícia e análise de crédito, como eu comentei com vocês, o Gabriel teve um problema enorme para conseguir alugar um apartamento em São Paulo. E isso é uma dor, acho que para os dois lados até, embora a gente tenha números cláusulos ali, quais são as garantias locatícias, é difícil, acho que para as duas partes entenderem qual que é a melhor garantia que pode proteger o patrimônio, enfim, garantir que tudo vai correr bem até o final da locação e que as coisas corram o fluxo normal do contrato. A própria dor dos contratos também. São contratos complexos, contratos muito diferentes, contratos que as pessoas não entendem nada e, mais do que isso, uma coisa que a gente tenta sempre evitar, contratos cheios de juridiquês. O mercado não entende juridiquês. Ele quer entender o que ele precisa fazer para alugar um imóvel. Ele quer entender como que você vai olhar para um contrato de locação, o que eu preciso fazer? Eu tenho que trocar a titularidade, mas e se der um problema? E era muito difícil do pessoal entender. E, por último, a própria relação durante o processo de locação. Os processos eram muito ineficientes, as pessoas, quando precisavam de uma resposta, ficavam vai e vem sem fim, não tinha muita previsibilidade do que estava acontecendo, as respostas, às vezes, eram muito distoantes entre falar com um atendente de uma administradora ou falar com outro,
E Quinto Andar, depois de olhar essas grandes dores do mercado, entendeu que a única maneira de fato, a gente resolver esse problema é abraçar toda essa cadeia de ponta a ponta da locação e começar a atacar cada um desses pequenos problemas e fazer um produto completo que esteja ali à altura dos desejos do mercado. Então, uma vez que a gente identificou esses problemas, Quinto Andar passou a atacar esses pequenos pontos em cada uma das frentes. A gente começou a simplificar desde o processo de intermediação da locação, a administração, e um terceiro tópico que eu quero chamar muito pela pegada, pelo DNA do Quinto Andar de disrupção de mercado, é a própria inovação dentro de um mercado que, como o pessoal comentou no último painel, a lei do inquilinato ela é de 91, ela é uma lei que foi construída num cenário completamente diferente do que a gente tem hoje, e ela não mais atende tão bem, eu acho que os anseios de ambos os lados, como deveria ser, e trava um pouco, mas isso também traz uma boa oportunidade para a gente, como o Pablo comentou, se questionar, entender por que isso existiu e ver como que a gente pode resolver. Colocando agora uma lupa em cada um dos processos, eu acho que nessa primeira etapa de locação, alguns dos diferenciais que a gente trouxe para o mercado foi, primeiro, a facilitação da negociação. Hoje, a visita acontece e todos os nossos contratos eles acontecem com a intermediação da imobiliária ou de um corretor. E só que a negociação em si, eu quero fazer o aluguel um pouco mais baixo, eu topo pagar esse valor de aluguel, mas eu quero que você instale um ar-condicionado, ela não é mais uma black box que tem um intermediário no meio para isso acontecer. Agora é uma plataforma online que as partes se conversam ali e conseguem chegar em termos muito mais rápidos. A própria linguagem, como eu comentei com vocês, o próprio contrato ele é um contrato enxuto, bem direto ao ponto, que também, como o Pablo comentou, é digital, é um contrato online e que facilitou muito para as partes, evitou ter que ir no cartório e evitou vai e vem de documentos, enviar para um lado, ter o problema na assinatura, ter que imprimir o contrato de novo, e isso foi uma dor que eu vivi bastante, que como o Pablo comentou, quando eu entrei no Quinto Andar, a gente não tinha um contrato padronizado, era assinatura física, e já passamos por diversas dificuldades. O proprietário morando em outro país, manda a carta para ele, quando volta o contrato está assinado no lugar errado, e isso aumentou muito a ineficiência do processo. Demoravam muitos dias entre fechar o negócio e o contrato efetivamente assinado para a gente começar a locação. E, por fim, essa frente de igualdade entre as partes. Não adianta a gente tentar beneficiar só um lado. É um mercado que tem duas pontas. Então, quanto mais você prezar por um racional comum ali, um limiar que seja aceitável por ambos os lados, menos vai ser questionado e mais as partes vão aceitar esse modelo de negócio, vão topar essa ideia que você tem e ir para uma alocação que vai ser tranquila. Na frente de administração, é muito o DNA do Quinto Andar de realmente se importar com os nossos clientes. Assim. A gente tem um conceito dentro de casa que é o NPS, que é o Net Promoter Score, que é uma avaliação que a gente faz constantemente para olhar como que os clientes estão enxergando o nosso negócio e, a partir disso, entender quais são os pontos de frustração, onde que está doendo e conseguir retroalimentar a própria estrutura da empresa e lançar novas versões que atendam melhor, solucionem esses problemas. E vou continuar passando aqui, a própria escalabilidade operacional também é um dos grandes focos e cobrança. Inovação. Como o Pablo comentou, em 2015, em dezembro de 2015, a gente fechou pela primeira vez uma parceria com a seguradora, então seguradora Cardif, para colocar no mercado um produto de seguro-fiança grátis. O que era isso? O Quinto Andar fazendo o pagamento do prêmio do seguro em nome do inquilino, e a partir de ter um seguro completo, que conseguisse defender todos os interesses do proprietário, a gente pôde chegar para ele e falar, cara, não se preocupa não com essa questão de garantia locatícia, porque já tem uma garantia. Então não vamos discutir se é fiador, se é calção, quanto tem que ser, como vai ser o depósito. Já tem, vamos continuar. E, mais recentemente, novas soluções de pagamento. Passamos a pandemia agora, muita gente querendo pagar o aluguel, passando por algumas dificuldades, e tivemos que criar, na verdade, uma série de soluções alternativas para garantir que as pessoas que querem pagar, que querem continuar com aquela locação, mas estavam passando um sufoco durante a pandemia,
tinham alternativas para fazer o pagamento do aluguel, dos encargos, de eventuais reparos, outras coisas do imóvel. E, por fim, acho que até um ponto super bacana da nossa plataforma é a solução de controvérsias. A gente não tem só uma atuação passiva, a gente não espera virar o problema, não espera, como diz o gato, subir no telhado para resolver. E, além disso, quando tem um problema que de fato vai virar um litígio, a gente tem um formato um pouquinho diferente do normal do mercado para resolver esse litígio. Vou entrar em detalhes depois. Então, como companhia, a gente buscou simplificar cada um desses steps. Mas um ponto super importante é que o mercado que a gente atua, ele é bem regulado. Tem uma lei extremamente dura, extremamente inflexível, que foi criado no contexto de inflação galopante, enfim, plano Collor, Bresser, Verão, que era extremamente protecionista para o inquilino e, às vezes, pesada para o proprietário. Muitas vezes pesada para o proprietário. E, dado esse cenário e também a atuação, por exemplo, nossa parceria com seguradora, nosso papel de tentar trazer soluções de pagamento, é um mercado que a gente vai esbarrar, eventualmente, nas normativas de Cresce, na lei do inquilinato, nas instruções de Bacen, nas instruções de SUSEP, e a gente tem que tomar muito cuidado e fazer um produto bem sólido para garantir que todos os requisitos de governança, de compliance, de regulatório estejam em dia para ter um produto forte. Isso trouxe um papel muito de protagonismo para o legal do quinto andar, para o jurídico da empresa. Porque como são muitas regras e muitas coisas a seguir, o jurídico chegou para, de fato, começar a questionar essas regras e desburocratizar para os clientes. Então, quando eu falo da negociação facilitada, ela acontecer na plataforma, isso foi permitido, isso foi criado a partir do momento que a gente criou todo um framework de termos de uso, de como que vai funcionar a negociação, o que pode ser ou não pode ser negociado, como que vai funcionar essa negociação de uma maneira bem transparente e clara para o cliente, dentro de um termo de uso. Como que vai funcionar essa etapa de negociação? Como eu comentei, o contrato simples e objetivo também foi um step muito bacana que a gente implementou e teve um impacto enorme na conversão da empresa, porque a pessoa, quando vai alugar, tanto um lado quanto o outro, eles querem saber o que eu preciso para alugar esse imóvel. Ele não quer saber se o imóvel for desapropriado, ou se o imóvel pegar fogo, pelo menos não naquele momento. É um ponto importante, é um ponto que a gente tem que trazer, mas para alugar o imóvel, ninguém quer saber na hora que der o problema. Então, a gente trouxe para o contrato essa relação. A partir do momento que a gente quebrou o contrato o que é o suprassumo da locação, deixou ali estampado para a pessoa olhar, então um quadro resumo no começo, falando dos grandes números e documentos e coisas que podem ser levantadas de incoerência, o grande suprassumo, como que é o contrato de aluguel, quantos meses, quanto que é as parcelas, como que vai ser o vencimento, o que acontece se você não pagar, até a entrega do imóvel, a vistoria, enfim, são esses pontos que a pessoa vai querer olhar para falar, putz, eu estou confortável em alugar o meu apartamento ou alugar aquele apartamento para mim. Além disso, o contrato digital, como o Pablo comentou, a gente trouxe essa assinatura eletrônica, acho que fomos a primeira PropTech ou Real Estate startup que trouxe isso no Brasil, de falar, cara, não precisa de cartório para alugar, não precisa. A gente tem diversos outros meios para garantia de autoria e autenticidade que não seja só o velho e bom reconhecimento de firma. Na verdade, até eu ouso dizer que tem soluções mais legais ou alternativas que trazem uma visão bacana para conseguir dar a mesma noção de identidade e autoria que nem acontece num contrato assinado de papel. No papel, as pessoas usam o cartório, dá a presunção, isso é super bacana, mas é completamente moroso. E online, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a checagem com o birô, eu posso fazer a validação do próprio documento que a pessoa apresenta, a selfie com o documento, o interesse, o termo de uso, a validação do e-mail, do telefone, enfim, tem uma série de outras validações que a gente pode fazer no mundo digital que no papel se bastam basicamente ao reconhecimento de firma ou à existência de testemunho. E por último, quando eu falo de igualdade de partes, é um tema super sensível dentro do quinto andar que a gente sempre olha com uma lupa muito grande para entender o que é a dor que o pessoal está sentindo.
É o cara que está com o chuveiro queimado, é o cara que deu um vazamento e o proprietário não responde. Então, é ter uma proximidade muito grande com a área de crises, com a área de gestão de casos mais complexos, entender aonde está apertando, a gente pega esses dados, começa a compilar, trazer números, em quantos % da locação isso tem acontecido, qual que é o problema, como que a gente pode resolver, inclusive, como que eu trago uma visão objetiva para resolver problema, implementa. Não tem segredo. Coloca isso de pé e começa a testar. Funcionou, maravilha, não funcionou, vamos arredondar, vamos trazer mais alguma coisa, vamos procurar mais algum outro passo. Administração, ainda na linha de ter respostas objetivas, a ideia foi garantir que os nossos colaboradores internos aqui entendem muito bem do que a gente está falando. Então, são dados treinamentos constantes para todo mundo. Então, a área de atendimento, a área de intermediação, a área de vendas, a área de locação, são todos treinados para entender como que funciona as regras da locação, como que funciona o modelo do quinto andar, como que são os processos, quais são as respostas. Tem FAQ ali que o pessoal, mesmo quando chega novo, desde o onboarding ali, ele já sabe, olha, deu esse problema, qual que é a resolução? É aqui. E aí a gente consegue matar isso de uma vez só, e é um indicador importante, porque quando o cara puxa o telefone, liga para a gente ou manda um e-mail, a maioria das vezes ele está com um problema enorme dentro de casa, e ele não quer que passar por 30 pessoas ou esperar 4 semanas até um retorno do proprietário. Às vezes ele precisa do retorno hoje. E isso é importante que a gente tenha muito bem configurado. E por último, efetividade de cobrança. A gente tem uma área grande de análise do perfil financeiro da pessoa, de entender quais são os critérios de solvência, solvabilidade da pessoa, para garantir que a gente está entrando pessoas que conseguem arcar com aquela obrigação que ela faz no contrato de locação, e além disso, a outra ponta, as pessoas que não pagam, conseguir entender no nível de detalhe maior se é uma pessoa que não pagou porque esqueceu, se é uma pessoa que não pagou porque ela está passando uma dificuldade, se é uma pessoa que não pagou porque ela está passando por um problema e, em virtude disso, ela não quer pagar, ou se é uma pessoa que não pagou, não quer pagar e não vai pagar. E é importante a gente tratar cada um desses casos individualmente, que é o que a gente chama dentro de casa de um atendimento personalizado, mas não personificado. Então, a gente olha cada um como indivíduos, mas não precisa ser o João falando com você para você ter esse atendimento personalizado. E na frente de inovação, como eu comentei, acho que esse design de produtos em parceria com corretor de seguros e a própria seguradora faz parte já do métier do Quinto Andar desde 2015, essas conversas, a estruturação de produtos que podem mudar o mercado, e é bacana observar que depois de 2015, quando a gente lançou o Seguro Fiança Grátis, a gente passa a ver outras várias imobiliárias, enfim, empresas administradoras, portais, oferecendo um produto parecido. A própria seguradora também, falando, olha, eu vou criar um produto de prateleira aqui que o cara vai pagar, a imobiliária vai pagar uma taxa fixa, e a partir desse momento existe ali um seguro fiança emitido para o inquilino, que facilita esse processo. Então, a gente consegue ver o reflexo disso para o mercado como um todo. A gente está subindo a barra e o mercado consegue trazer essa melhoria como um todo, e é bem bacana acompanhar esse processo e dar um pouco de frio na barriga também, como o shaper do mercado, não como alguém que está seguindo, a gente está trazendo essa inovação. Além disso, sobre soluções de pagamento, existem diversas novas oportunidades que o Bacen tem trazido de novos modelos de instituição financeira ou de parcerias com instituições financeiras que trazem produtos muito bacanas. Então, a própria estrutura de SCD e SCP que existe no mercado é um veículo bacana para olhar a parte regulatória de Bacen ou construir uma parceria para dar novas faculdades para as pessoas, o próprio uso de cartão de crédito, então parceria com as administradoras do cartão, que deram um fôlego. O cara conseguir pagar o aluguel, que ele está apertado nesse mês porque ele não recebeu, ele tem um fluxo de recebíveis um pouco mais flutuante, ele fala, puta, esse mês eu quero pagar o aluguel em 10 parcelas ali no meu cartão de crédito. Dá para fazer? Agora dá. E por último, quando eu falei de controvérsias, Quinto Andar tem um método também bacana para resolver até quando o litígio vai para o judiciário, vai para um litígio mesmo, para alguém decidir. A gente não conseguiu resolver entre as duas partes do negócio, que é a própria arbitragem. A arbitragem foi uma figura bem importante para o negócio, agilizou muito as decisões,
trouxe um conhecimento maior sobre qual que é o nosso produto, como que funcionam as coisas, e também uma objetividade maior ali na hora de resolver esses pontos, porque não corre mais o risco de chegar, às vezes, num tribunal que está com um volume de processos muito grande, ou acabar atrasando por algum outro motivo. E indo um pouco além disso, e falando dos números do quinto andar, demorou nesse começo para a gente conseguir trazer, entender e identificar qual que era a proposta de valor. Então, de 2013, que foi o lançamento, até mais ou menos o começo de 2016, era o momento que a gente estava testando, aprendendo o apetite dos clientes, como que eles queriam fazer, qual que é o formato de negócio que melhor atende as pessoas. Mas a partir do momento que a gente acertou a mão, aí o crescimento foi exponencial. E além disso, agora com 2020, crescimento do quinto andar e a ampliação da nossa atividade, do nosso nome, o pessoal conhecendo quem que o quinto andar é e de fato acreditando no nosso modelo de negócio, na nossa proposta, a gente conseguiu ver muito claro o network effect. O que é isso? Quando alguém pensa, eu quero vender o meu celular usado, ele vai pensar no quê? Ele vai pensar nas 2, 3 plataformas online ou no classificado da cidade dele, que é o lugar que todo mundo vai para fazer esse tipo de transação. E do outro lado, o cara que quer comprar, na cabeça dele vai falar, putz, qual que é o portal que tem a maior massa crítica de celulares, de qualquer outra coisa, que eu posso chegar lá, pesquisar e achar o que eu estou procurando. Então, cada vez que a gente consegue ampliar a plataforma, aumentar o número de contratos, aumentar o número de imóveis que a gente tem listados, isso gera um crescimento orgânico muito grande e aumenta a conversão, porque a gente passa a ser o local que fala, putz, eu quero alugar um imóvel, onde que eu vou? Quinto andar. E não só nas praças que a gente já está consolidado, mas também a abertura de novas praças. Então, estávamos em São Paulo e Rio, abrimos algumas outras praças e aquela própria curva de crescimento que a gente mostrou do quinto andar como um todo, ela é muito mais acelerada em relação a essas novas praças, inclusive com novos serviços. No caso da compra e venda, que é o nosso novo bebê, foi aberto esse flanco em fevereiro desse ano, em comparação com locação. Locação a gente começou desde 2013 e foi abrir a primeira praça fora do estado de São Paulo em fevereiro de 2018, que foi o Rio de Janeiro. Já compra e venda, começamos em fevereiro, agosto já tem Rio de Janeiro, e agora já é a região metropolitana de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro também, e já estamos pensando em novas praças, e o próprio crescimento delas é muito, muito mais acelerado, e é incrível de ver assim, como que de fato as pessoas pensam. Agora, se eles já fizeram bem a locação, como é que vai ser a compra e venda? E alguns dados de mercado, só para arrematar com vocês esse bate-papo e abrir para perguntas. Hoje, o mercado de locação é um mercado grande. Existem cerca de 15 milhões de residências alugadas, dos quais dá um GMV de aproximadamente 215 bilhões de reais. Mas isso é pouco se comparado em cenário internacional. O Brasil, ele tem gira em torno de 20% do share de rental nas principais cidades, mas comparado com países da Europa ou próprios Estados Unidos, esse volume é muito maior e é uma tendência de mercado de crescer conforme as pessoas procurarem outros ativos para investir que não seja exclusivamente real estate. Eles vão pensar em diversificar a carteira, eles vão pensar em não empatar um ativo ou falar em fundos, outras coisas. Então, eles começam a falar, olha, eu não quero um asset firme para morar, eu quero ter liberdade, eu quero ter, enfim, investir com ações, investir com fundos, investir com outras coisas, eu não quero empatar meu dinheiro num imóvel. E aí o próprio share de locação, a tendência é que ele aumente ao longo dos próximos anos, seguindo o cenário internacional. Para concluir esse papo, e mais uma vez reforçar, a ideia do quinto andar, de fato, é mudar como as pessoas moram. Então, a gente está sempre se questionando e olhando para o que a gente está fazendo, como que as pessoas, nossos clientes têm olhado, quais são os feedbacks que eles têm, quais são as outras dores que, às vezes, vão além do próprio processo de locação, como eu comentei, pagamento, solução de controvérsia, administração, outros serviços acoplados, como que eu faço um reparo, com quem que eu tenho que falar para alguma coisa. Essa dor que a gente sempre se questiona e olha com muito carinho sobre qual é, como resolve, e onde existe uma dor, existe uma oportunidade. Não tem
muito segredo, embora pareça muito simplista essa frase, ela é uma realidade e é uma realidade que a gente vive no dia a dia. A gente identifica essas dores e fala, olha, qual que é a melhor premissa que a gente tem para mudar o mercado? E deixo a provocação para vocês também de como que vocês têm olhado o mercado, como que vocês têm olhado para os seus clientes, como que vocês têm olhado para o futuro do mercado e como que vocês têm usado esses dados que vocês têm dentro de casa para alimentar a própria nicho de mercado que vocês estão e pensar na expansão deles. Eu acho que é uma parte introdutória. Agora eu vou deixar para bate-papo com o Pablo e também abrir para perguntas. Beleza, João, obrigado. Acho que foi um baita overview aí do que vocês fizeram nesses últimos anos. E algumas coisas me chamam muita atenção, né? Primeiro, a coisa do fugir do juridiquês e da importância do contrato simples. É uma pressão que existe não só no mercado das startups, mas no mercado em geral, com as startups de forma mais acentuada. E a percepção do lado de cá é de que é muito mais difícil você fazer o simples e você seguir o modelo. Então, o processo de construção com vocês é muito interessante, porque ele parte da premissa, eu preciso mesmo dizer isso, eu preciso escrever esse exemplo da desapropriação, né? É muito interessante a produção dos contratos do Quinto Andar sob essa ótica. Assim, eu preciso daquilo, aquilo é necessário, tá bom, se eu consigo dizer isso de um jeito mais simples. Esse é o melhor momento de trazer essa questão. Essa questão vem melhor no começo das tratativas, ali nos termos de uso, isso precisa estar no contrato. Então, são provocações muito interessantes. Você vê o resultado final, olhar para os contratos do Quinto Andar, entender como se faz em tão pouca página, o que se fazia antigamente com o dobro, às vezes o triplo, é muito bacana e muito desafiador. A questão da lei de locação é um troço, realmente, a gente viu no painel anterior, né, no residencial para renda, no multifamily, que é um desafio que a gente está rompendo agora no residencial para renda. O Quinto Andar também tem suas soluções, né? Acho que a gente pode falar de a isenção da multa depois de 12 meses, como uma reação à trava dos 30 meses na locação residencial, né? Então, a gente tem algumas questões ali que uma lei que é de um cenário diferente, completamente diferente, hiperprotetiva, e que trata, nas regras gerais, desde a locação da casa que você quer para o feriado na praia, até a locação industrial sob medida, no mesmo conjunto de regras gerais, fazendo poucas distinções, é também um baita desafio, né? O mercado pode melhorar muito na hora que a gente tiver um marco legal um pouco melhor. Essa é uma discussão também sempre presente. E os aspectos culturais, né? Acho que romper a falsa sensação de segurança do papel é o principal deles, né? Assim, o que a impressão e reconhecimento de firma trazem, se questionar, né? Não é que não exista nenhum ganho nisso, mas você se questionar e sopesar esse ganho em relação ao que ele custava, porque é velocidade de fechamento, é trabalho. A pessoa, quando ela acessa a plataforma do Quinto Andar, ela consegue mandar a foto do documento dela para reconhecer que é ela mesma, receber por e-mail o contrato e dar um ok ali. É uma facilidade que ganha velocidade de efetivação de negócio, melhora a taxa de conversão. Ou seja, será que aquele ganho de segurança jurídica de colocar na conta do notário a responsabilidade pela autenticidade daquela manifestação de vontade, será que isso se justifica em relação a todas essas perdas no mercado de locação residencial? Será que eventualmente abrir mão do registro? Uma outra pergunta super recorrente, mas não dá para registrar, né? Se não for pelo ICP Brasil, não for assinatura digital, a gente não consegue registrar. Quantas pessoas registravam um contrato de locação residencial? Né? E, de novo, será que essa perda ela é relevante diante do ganho? Então, essas questões que o Quinto Andar se propõe a enfrentar são muito bacanas. Eu acho que todo mundo enfrenta nos seus mais variados modelos de negócio dentro da locação residencial. Agora, mudando para compra e venda, a gente tem mais um pacote novo, né? Ou seja, precisa estar no cartório para lavrar a escritura, precisa todo mundo comparecer, como é que faz? Dá para, né, ver notarial agora com um bom reflexo da pandemia, né? Um momento muito ruim, mas com alguns reflexos, alguns legados que a gente pode aproveitar no futuro como e-notarial.
Então, acho que é isso, é muito, muito interessante, muito rico como tema. E aí, João, só uma última coisa que eu acho que a gente acabou não falando, mas que saiu muito, foi muito divulgado durante a pandemia, já que a gente falou disso. Se você puder falar um pouquinho do papel do Quinto Andar e como a pandemia, né, como vocês lidaram, como isso afetou, como é que foram esse ano de 2020, de março para cá. Eu sei que vocês divulgaram várias iniciativas, o negociômetro. Conta um pouquinho para a gente como é que foi lidar com a pandemia no mercado de locação residencial. Para começar, acho que foi uma tarefa muito difícil, assim, foi insano, porque a gente, embora queira o melhor para as partes, a gente é intermediário no fim do dia. Então, alguns pontos ali, às vezes as partes ficavam um pouco frustradas por, eu quero um desconto, porque senão eu não vou conseguir pagar. E o nosso papel foi, primeiro ponto, garantir que a gente gerava empatia por esse momento difícil que todo mundo passou durante a pandemia. Então, divulgar os textos, explicar o que está acontecendo, como que está o cenário do Covid e gerar essa empatia falando, cara, isso está difícil para todo mundo, tem muita gente que está passando por muita dificuldade. E garantir que as partes entendam esse momento da vida ali e começar proativamente a buscar soluções. Acho que tem algumas que a gente construiu dentro de casa, como eu comentei, o parcelamento da fatura via cartão de crédito com parceria com uma instituição financeira, a própria negociação que a gente fez muito forte, caso a caso, e tinha uma task force enorme aqui dentro de casa para garantir que as partes estavam olhando para o cenário um do outro ali, falar, putz, vamos dar uma carência de 3 meses, o cara repaga em X tempo, ou vamos negociar aqui, deixa 3 meses o aluguel mais baixo, mesmo que ele não te repague, mas você garante que esse imóvel fica alugado, porque a gente não sabe até que momento que essa pandemia vai durar. Às vezes é melhor você manter o teu inquilino dentro de casa do que, enfim, correr o risco de ser intransigente e ficar com esse imóvel parado. Você toca num ponto que apareceu alguns momentos na sua fala, mas que também para mim, talvez um dos maiores ativos do Quinto Andar, que é a inteligência de mercado, dados, né? Como você consegue nesse papel de intermediador, ou seja, acho que é importante deixar claro aqui, o Quinto Andar não decide da carência, o Quinto Andar não decide dar desconto, quem decide é o locador, mas a partir do momento que você tem um intermediário, que tem uma postura ativa de solução antecipada das disputas, das controvérsias antes que elas cresçam, e que com a baita inteligência de mercado, porque você está vendo isso numa escala que ninguém tem, né, faz diferença, né? Pelo que a gente acompanhou com vocês aí, o nível de disputa entre os clientes Quinto Andar foi baixíssimo comparado com a média de mercado em relação às revisões, né, e aos efeitos da pandemia nos contratos. Uhum. Acho que isso é um ponto muito relevante do Quinto Andar, é a questão de ser data-driven. Isso existe para todas as áreas, no legal não é diferente. Acho que mais que advogado, matemática mesmo que a gente faz, é olhar, como o Pablo comentou, o risco está de um lado, a chance de dar problema é aqui, quanto que isso dá em números? E se eu não olhar para esse processo, ou se eu já chegar com uma vertente mais propositiva, qual vão ser os meus números dali? Qual que é a hipótese que a gente quer consolidar? E em cima disso testar, e ver, e olhar, e tentar. Se deu certo, a gente implementa, se não deu, a gente revisa, revê, não tem o menor problema. Excelente. Eu não sei se a gente tem perguntas, já que é importante abrir aqui o espaço para interações. Eu e o João, a gente já fala todo dia, a gente já... Não, temos perguntas chegando, sim, acho que a gente pode aproveitar esses minutinhos finais para respondê-las. Pode ser? Claro, vamos lá. Aí eu vou direcionar, na verdade eu não vou direcionar aqui, eu vou citar a pergunta e vocês podem se sentir à vontade para ir complementando um ou outro, tá? Acho que assim é mais dinâmico. Eu vou começar pelo começo, né? Vou começar pelo começo. A primeira pergunta foi do Marcos Prado. Não sei se é o Marcos Prado que vai estar com a gente hoje também no palco, palestrando, mas se não for, é um xará dele aí da Sescom. Eu até dividi porque a pergunta ficou grande e não vai caber aqui no layout, mas eu vou ler exatamente o que ele colocou. Qual o índice de reajuste anual do aluguel utilizado pelo Quinto Andar, por favor? No caso do IGPM, FGV, diante da sua alta recente 10 vezes superior a todos os demais índices inflacionários do país, ele será mantido nos futuros contratos do Quinto Andar? E para os contratos em vigor, já está tendo renegociações em andamento? Legal.
No quinto andar, o índice, historicamente, foi o IGPM. Mas acho que esse ano foi importante para mostrar que não necessariamente ele é o que melhor reflete as condições de mercado. Porque ele não considera só como que está o preço para o consumidor ali, o preço para as pessoas do Brasil. Ele vai levar em relação dólar, enfim, N outros efeitos que não estão diretamente vinculados aos preços de locação e que tiveram esse salto, esse número enorme que vocês estão vendo no IGPM agora, e isso não é o momento, né? Se a gente pensar na estrutura, o cenário que a gente está passando no Brasil e as dificuldades que as pessoas estão passando, pensar num aumento de 20%, 30% num reajuste anual não é a melhor coisa. Então, hoje a gente trocou para o IPCA, que ele está melhor acompanhando os índices, enfim, a própria evolução do mercado brasileiro. Esse foi um ponto até que a gente conversou antes da apresentação, eu e o João, por conta do que está justamente nessa transição, né, do índice. E mais uma vez a gente volta na história do dado. O Quinto Andar não faz essa transição do zero só pelo momento. Eles olharam a série histórica, eles viram em quantos momentos nos últimos anos o IGPM excedeu o IPCA, qual era o melhor índice para refletir a economia real, e fugir um pouco daquela armadilha do IGPM, o índice das locações, né? Isso é uma falácia. O IGPM não é o melhor índice para locação em varejo mais usual, porque ele descola bastante da economia real. Então, foi bacana. E mais um exemplo de como o Quinto Andar fez a intermediação dessas relações, dessas negociações, com muito sucesso, né? Eu acho que a gente teve um índice de disputa em cima desse pico do IGPM baixíssimo, por conta dessa postura do Quinto Andar. Inclusive, de via público, falando, vou trocar, a partir de agora, vou usar o IPCA. Reconheci que isso foi um problema. Então, foi uma questão muito importante esse ano.